Cara, tu perguntou sobre o que que eu faço, né? Na verdade, sim, Isso. eu sou um técnico formado em topografia de 2018 pra cá, mas técnico, não bacharel. Porém, devido o tanto que eu me apliquei a entender algumas coisas ali, óbvio que o meu conhecimento de campo e minha desenvoltura dá pra considerar que é quase a mesma de um bacharel. Então, também por não tentar não falar tanta bobagem igual a maioria dos técnicos, né, do meu setor. O que que vem a ser a topografia, cara? Ela é um braço da geologia, um braço da arquitetura e da engenharia civil. Dá para dizer também que ela é um braço, querendo ou não, da. Eu não sei se eu falei da biologia e da parte ambiental, mas ela, como ela descreve relevos, então ela permeia todos essas ciências, né? E ela é um braço, principalmente da geologia e da engenharia civil. Porque tem muita matemática envolvida, né? E, obviamente, quando tu detalha relevos, e também não só o aspecto de relevo tridimensional, mas também algumas outras coisas, como daqui a pouco, como a gente tem muitas horas de estudo de solo, não que a gente tenha a atribuição para bater no peito e identificar, isso aqui é uma rocha ígnea, isso aqui é uma rocha vulcânica, enfim, isso não, né? Nós não temos essa aptidão. Mas óbvio que de tanto a gente lidar com isso, muita coisa a gente acaba pegando do dia a dia por estar ali, né? Junto com outros técnicos, tu acaba por sempre estar junto, tu acaba desenvolvendo, né? Tu acaba melhorando nesse aspecto. Então tem coisas hoje que a gente bate o olho, esse solo, tu pode até não usar o termo correto, mas tu acaba identificando algumas questões, né? Algumas vantagens que aquele solo vai te gerar ou Aham. não, em testes de impermeabilidade, enfim, parte de recurso hídrico e assim vai, né? Então tu acaba desenvolvendo essa habilidade. Outra coisa também na parte burocrática, né? Essa acho que é a parte fundamental do meu ramo, porque bons técnicos acabam ficando bons de burocracia, né? Maus técnicos acabam só cuidando, maus no sentido de os caras que não se aprofundam com a parte burocrática, né? Esses caras falam um monte de bobagem, mas eles acabam, querendo ou não, se desenvolvem as habilidades mínimas ali, acabam tendo uma desenvoltura legal em campo. Mas assim, ó, tem muito técnico falando bobagem, cara. Assim como tem muito bacharel do ramo da geologia ou da agronomia que se aventura a trabalhar com a topografia e fala muita bobagem também. Então, assim, tem como a gente chama orelha seca em tudo, né? E a formação anterior, cara, 2005, é como técnico em mecânica, que daí é muito maluco isso, porque pela carga horária, aquele curso, 2 ou 3 anos depois, ele seria um curso técnico. Na ocasião em que fizemos, ele é um curso apenas profissionalizante. 2.200 horas. Seria pelo Senai, aí tem essa. Senai. Senai, né? Senai. Então, assim, é um curso que eu considero técnico, pelo tempo que a gente ficou em sala de aula e pelo tempo que a gente teve também de prática, e também muito cálculo de física para aquilo, e muito desenho técnico aplicado. Então foi ali que eu vi desenho técnico pela primeira vez, né? E comecei a compreender as vistas e tudo. Mas é óbvio que eu fui ficar relativamente bom. E aí uma coisa até que eu tenho que, né, colocar aqui um ponto e ficar forçando aqui na tecla, né? Dizer que é bom não significa que somos excelentes, que é o que o pessoal confunde muito. Sim. Dizer que é bom é entender que nós temos um conhecimento a nível mais alto, né, mais amplo do que básico, porém não é um nível assim de NASA. Então, assim, quando a gente fala, eu me considero um bom desenhista, um bom interpretador de desenho, significa que eu tenho boas aptidões, não significa que eu sou o melhor cara que existe nisso, né? Mas o pessoal confunde essas coisas, né? Então, assim, eu tô obrigado a deixar claro que me considerar bom não significa que eu sou o melhor que existe. Esse curso mecânica seria automotiva mesmo? Não, ele é de peças industriais e mecânicas. Cara, deixa eu só tirar esse Ah, sim, segundo sim. andar aqui. Aí, ó. Do meu banco. Agora sim. Uhum. Pronto. Na verdade, assim, o curso ele era focado em parte industrial e mecânica. Então ele era o quê? Engrenagens, polia, correia dentada, assim, essas peças bem de máquina mesmo, sabe? Só que é óbvio que uma coisa ou outra, né, tu acaba desenvolvendo também da parte automotiva, né? Mas ali o principal objetivo, como era uma preparação para a indústria metal-mecânica, sendo que a cidade sempre viveu muito de parte industrial coreiro-calçadista, porque Novo Hamburgo, que é a minha terra natal, um dia foi a capital do calçado. Já não é mais, tá? É só nominal. A gente ganhou esse título lá nos anos 70, 80, mas hoje é Franca, em São Paulo, que é uma Uhum. potência, né? Quanto à parte de indústria de calçado. Só que aqui ficou o título, porque na ocasião, quando, por exemplo, minha mãe veio para cá em 86, um ano antes de eu nascer,
cara, já tava em queda a cidade. Mas tu via ateliê e fabriqueta, assim, em casa, na casa das pessoas, cara, era uma do lado da outra. Tu passava nas ruas e tu ouvia o pessoal batendo martelinho na pedra por causa do couro, né? Então ali Uhum. fazendo a preparação com cola e tudo para que eventualmente uma costureira fizesse, né? A união, a união das Sim, sim. peças. Então tu tinha muita empresa fundo de quintal ali, muito emprego indireto de uma fábrica, Uhum. por conta desse pessoal aí que tinha seus ateliês aí, a moda, sei lá, Aí você, alguns. você nasceu em Hamburgo, né? Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Nascido em Novo Hamburgo, hoje morando em Estância Velha, cidade vizinha. Mas cara, mora uma quadra, duas a pé de Novo Hamburgo. Então, assim, eu Uhum. caminho 5 minutos e estou de volta na minha terra natal. Nem sei se dá 5 minutos. E a proximidade entre Estância Velha e Novo Hamburgo cara, basicamente é uma cidade só. Só que uma é mais plana e mais dormitório, e a outra tem mais comércio. Mas uma Uhum. época, ambas tinham muitas indústrias. Agora, se vive muito aqui do comércio, cara. Alguém faz algo em algum lugar, principalmente China, traz-se pra cá e se vende. Então todo mundo aqui Uhum. basicamente vive da venda hoje. Então não fábrica muito pouco, cara. Algumas indústrias que ainda sobrevivem, por exemplo, Zengli Calçados, em Novo Hamburgo, que inclusive foi a empresa que me patrocinou 20 anos Uhum. atrás, quando eu fiz o curso. E Cristófoli, Beira Rio e acabou, cara. Acho que não tem mais indústria, não. Antigamente tu tinha, eu conseguiria citar umas 20 ou 30 aí quando era criança. Hoje em dia, tinha o próprio Calçados Chinesinha, que deu nome a uma quadra, que hoje virou uma indústria de pão. Uma fábrica que produz pão para a região aqui. Uhum. Então e o É, nome. engraçado que você sempre teve essa tendência para cursos que são voltados para essa área, né, da matemática, do cálculo, E eu sou péssimo em cálculo, cara. né? Engraçado. O mais absurdo é isso. Eu sou péssimo em Uhum. contas e, de uma maneira artística, sempre trabalhei envolvido com desenho ou com projeção ou querendo Uhum. trabalhar. Sempre envolvido com isso, né? Mas assim, Aham. eu não fui só projetista, eu trabalhei em chão de fábrica, de ser metalúrgico também. De pegar a esmerilhadeira na mão, de Uhum. ajudar a fazer máquina. Então é meio que um artesão da indústria, né? Mas Engraçado essa. que aham, eu escutei uma frase ontem, eu não sei se foi do Bill Gates, vou até dar uma olhadinha depois. Ele é um grande empresário, né? Acho que ele chegou a mencionar, não é teu caso, tá? Que ele prefere contratar pessoas que são preguiçosas, porque essas pessoas vão arrumar um jeito fácil, né, de realizar o seu trabalho. Então, eu acho bem interessante essa colocação, né? E às vezes eu também me considero um pouco preguiçoso nesse sentido. Então, os trabalhos que eu já estive, eu sempre procurei também uma forma de deixar mais fácil, né? Mais palpável, para dar menos esforço nesse sentido, né? Não que seria preguiça, mas só uma colocação. Interessante. Tá, e tu atua hoje, eu vi que tu é professor. Uma das tuas funções é ser Isso, professor. isso. Mas aí, o que, além de ser professor, que já é muita coisa, Aham. o que mais tu faz? Porque eu sou um professor Bom, indireto, né? Mas eu não dou aula em sala de aula mais. sim. É os cursos que eu tenho no ar. Porém, eu vou te dizer que se hoje desse pra voltar pra sala de aula, eu voltaria, cara. Mas aí teria que ser Uhum. numa escala diferente. Mas vai, segue aí. Aí assim, vou só rapidinho fazer uma perspectiva da minha vida, né? Aí, resumindo, na verdade, apesar de sotaque, né? Que é bem mineiro mesmo, mas eu sou eu nasci em Petrópolis, né? Aí quando eu estava com 1 ano e meio, quase 2 anos, a minha mãe mudou para Juiz de Fora, né? Que é Minas Gerais. É aqui Uhum. no Sudeste mesmo, deve ter ouvido falar dessa cidade, né? Não, eu tenho um conhecido que a gente não se fala mais, que é o Gustavo. Uhum. Ele é dessa região. Então, região serrana. Aí dali, a gente foi para Juiz de Fora. Aí até hoje eu tenho que até pesquisar, não sei se é verdade. É eu e mais 3 irmãos. Então, diz a minha mãe, né? Meu pai também falava que tinha uma lei que se o camarada fosse casado, o homem, casado no papel, ele não poderia registrar filhos, né, de outro casamento. Tanto que eu demorou a me registrar. Ao invés de eu ser registrado lá em Petrópolis, no Rio, aqui no Rio eu fui registrado em Minas Gerais, então fiquei como mineiro, né? Então a galera daqui da cidade me conhece como mineiro. Então, até para explicar essa situação, então fala, sou mineiro, né, e ponto. Aí, Juiz de Fora, né, basicamente assim, eu tive muito pouco contato assim com família, né, com primos, família e tal. Aí eu sempre coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar na área da saúde, né? Quando eu fiz, o meu ensino médio, né, tanto fundamental quanto médio, foi fraquíssimo, né, eu detestava estudar. Aí, quando eu me formei,
no ensino médio, então, um ano atrasado. Aí eu cheguei realmente a fazer a formação em radiologia médica, só quando eu cheguei, de fato, no hospital, que é botar a mão na massa mesmo, eu descobri que não era aquilo que eu queria para mim. Apesar de saber que, de repente, se eu conseguisse aí uns 2 hospitais, ou, né, ou 3, eu poderia ter uma situação financeira até razoável. Aí o que eu fiz? Aí eu tenho um irmão que mora aqui na cidade, né, que ele, mesma situação. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.